Amados irmãos, abramos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nesta noite faremos a exposição dos versos 14 e 15. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Faremos a exposição dos versos 14 e 15. Leiamos a partir do verso 12. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 12, leremos até o verso 15. Assim diz a santa, inerrante, infalível palavra do nosso Deus. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, e os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz, uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, clamando pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos. Louvamos até aqui porque o Senhor nos dá o privilégio de te adorar e de te servir neste culto. Amado Deus, no entanto, a tua palavra será exposta e de maneira alguma podemos entendê-la e amá-la, se não for pela tua graça e tua misericórdia sobre nós. Assim, Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. E dá-nos, Senhor, um coração renovado, que sempre se dispõe a guardar a tua palavra, para que não pequemos contra ti, mas para que sejamos sal da terra, luz do mundo e um povo que dá glórias ao teu nome pelo que falamos e fazemos. Assim, Senhor, edifica a tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, muitas coisas nessa vida exigem coragem. Você tem que ser muito corajoso para pular de paraquedas. Eu não entendo por que um ser humano iria viajar milhares de metros acima do nível do mar para pular, abrir o paraquedas e cair no chão de volta. Eu não entendo, eu não pretendo fazer isso nunca na minha vida, mas eu reconheço. Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem para fazer algo desse tipo. Tem que ter muita coragem para vestir a farda do exército e ir lutar na guerra. Vivemos tempos de guerras, rumores de guerras. E temos que reconhecer, estes homens que estão se colocando na linha de frente da batalha são homens corajosos. Exige coragem você se aproximar daquela menina que você está se interessando e chamá-la para tomar um café aqui na Estrela de Roma ou em algum outro lugar. Precisa de muita coragem para fazer isso. Precisa de muita coragem também para ser família da fé. Precisa de muita coragem para ser crente. Precisa de muita coragem para você olhar para a sua vida até aquele momento e abandonar tudo e dizer, eu quero outra coisa. Eu me arrependo da vida que eu tive e eu quero agora este Cristo Jesus. Eu quero viver para Ele, eu quero amá-lo. É preciso muita coragem para agora, fazendo parte da família da fé, você começar a se relacionar com os seus irmãos. E nesses relacionamentos, corrigir aqueles que são faltosos. Nesses relacionamentos, você perseverar ao lado daqueles que estão sofrendo, desanimados. É preciso muita coragem para servir os irmãos, especialmente aqueles que não fazem muita questão do seu serviço e que não têm boas palavras a respeito do seu serviço e que não têm boas atitudes para com aquilo que você presta de serviço no corpo de Cristo. É preciso de muita coragem
muita coragem para repreender os faltosos, para corrigir aqueles que estão ao nosso lado e para perdoar aqueles que nos ofendem. Precisa de muita coragem para ser crente. E se você está aqui e você é crente, você é corajoso. É uma pessoa de muita coragem. E esta coragem foi o próprio Senhor que lhe deu. O próprio Senhor trouxe essa coragem ao seu coração, fazendo você ser nova criatura, com a capacidade de assumir esses compromissos e de lutar essas batalhas. Neste texto, o apóstolo Paulo está reavivando esta coragem na igreja em Tessalônica. O apóstolo Paulo escreve no começo do capítulo 14, exortamos vocês. Exortamos é uma palavra que poderia ser traduzida por encorajamos. Tenham coragem, irmãos. Encorajamos vocês a que reavivem estas boas obras no meio da igreja. E estas boas obras serão um total de 5 neste texto do verso 14 e do verso 15. Nos versos 14 e 15, Paulo está encorajando a igreja, e o Espírito Santo está encorajando esta igreja a corrigir, a consolar, a discipular, a ser paciente e a fazer o bem a todos. Corrigir, consolar, discipular, ser paciente e fazer o bem a todos. Precisa de muita coragem para fazer essas coisas. E o desejo do Senhor nesta noite é reavivar esta coragem no seu coração. Por isso o título da mensagem é Coragem para ser família da fé. Em primeiro lugar, precisamos de coragem para ser família na fé. Precisamos de coragem para corrigir. O primeiro verbo que aparece neste texto como objeto do encorajamento é admoestar. Diz o verso 14: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. O verbo admoestar é colocar na mente, colocar alguma coisa dentro daquela pessoa, não somente no intelecto, não é mente intelecto, é mente coração, ser interior, o mais profundo da pessoa. Admoestar significa exercer uma influência naquela pessoa, na sua vontade, na sua disposição, de modo a corrigir alguma falta que exista ali. O que o apóstolo Paulo está encorajando a igreja é a corrigir. Corrigir a quem? Corrigir aos que vivem de forma desordenada. A palavra que está aqui é uma palavra do convívio militar. Ela representa aqueles soldados que, mesmo depois da voz de comando, não se punham em ordem. Soldados que não ouviam a voz do general. Esta palavra é utilizada em outros lugares na Escritura Sagrada para falar acerca daqueles que vivem insubmissos. Na segunda carta, Paulo escreve acerca dessas pessoas, dizendo que estas pessoas estavam na igreja e viviam de forma desordenada, não trabalhando. E quando Paulo fala sobre essas pessoas, olha a ordem que ele dá. Eu estou lendo a segunda carta. Na segunda carta, Paulo dá a seguinte ordem: caso alguém não obedeça a nossa palavra, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Paulo fala acerca dos que vivem de forma desordenada e diz à igreja que a igreja precisa abordar essas pessoas de uma forma séria, corrigi-las, discipliná-las se for necessário. É necessário corrigir os insubmissos e precisa de muita coragem para se fazer isso. A gente precisa perceber que Paulo não está falando só com a liderança da igreja. Nós lemos os versos 12 e 13, e nos versos 12 e 13 diz que é trabalho dos pastores admoestar. Então talvez alguém pode pensar, ele está falando com os pastores, legal, é trabalho do pastor. Pastor, é isso aí, tem que admoestar. Admoestar os insubmissos, pastor.
Só que lá no verso 14, o que está escrito é: exortamos vocês, irmãos. Paulo está falando com toda a família da fé. A palavra irmãos nesta carta sempre fala da igreja toda. É a igreja toda que precisa fazer isso. É você que precisa fazer isso. Esta mensagem é para todos nós. Todos nós temos a responsabilidade de corrigir os insubmissos, de admoestar os que vivem de forma desordenada. E precisamos confessar este pecado ao Senhor. Não temos coragem de fazer isso. Quando foi a última vez que você viu alguém em flagrante pecado e assumiu a responsabilidade de obedecer a este mandamento? Quando foi a última vez que você viu um irmão seu caminhando por veredas difíceis e você teve coragem de corrigi-lo por amor a ele, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo que morreu por aquele indivíduo? Quando foi a última vez? Talvez nunca. Talvez para muitos de nós isso nunca aconteceu. E assim, nós percebemos que em vez de obedecer a este mandamento, nós reagimos diferente. Por vezes nós vemos essas situações e nós simplesmente ignoramos. Afinal de contas, quem é que não peca? Todo mundo peca, todo mundo é pecador. Nós deixamos de lado. Às vezes, nós não fazemos nada com aquela pessoa diretamente, mas nós fazemos indiretamente. Nós vemos o mal e relatamos esse mal aos demais. Cometemos o pecado da maledicência. Você vê aquele irmão fazendo aquela coisa e você corre para o outro dizendo: está vendo? Olha lá o que ele fez, olha lá. Por vezes nós somos negligentes e simplesmente pensamos: isso não é trabalho meu, isso não é problema meu. Aquele indivíduo que se vire com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, é necessário que nós comecemos a avaliar a nossa própria vida, se esta é a nossa situação, e começarmos a nos perguntar: por que nós somos tão omissos nisso? Por que nós temos tanta aversão ao conflito? Quando nós pensamos em alguém que está vivendo de forma desordenada, em um insubmisso, em um soldado de Cristo que não está atendendo à voz do seu comandante, nós estamos pensando em uma situação que pode gerar um conflito. Então, possivelmente, a nossa omissão seja por medo. Existem muitos outros fatores, mas eu quero enfatizar este: medo. Às vezes, medo da reação do irmão. Não, eu não vou falar com ele. Vai estragar a amizade. E se ele não gostar do jeito que eu falar com ele? E se ele não aceitar a palavra que eu trouxer a ele? Vou perder a amizade, ele não vai mais gostar de mim, não vai mais olhar na minha cara, a gente vai perder todo o nosso relacionamento. Não, melhor não, deixa isso para lá, ele vai se ver com Deus. Outro medo que pode estar no nosso coração é o medo da represália. Melhor não mexer com isso. Se eu for lá e for corrigi-lo, ele vai começar a querer me corrigir também. É melhor cada um pecando no seu canto. Ele fica com os dele, eu fico com os meus, ninguém se mete na vida um do outro, deixa isso para lá. Medo. Muitas vezes somos omissos porque temos medo. No entanto, este medo que nos assola ignora completamente a natureza da santificação. Na Escritura, a santificação é comunitária. A santificação é um trabalho plural. Dentro da igreja, homens e mulheres se relacionando, convivendo, se aconselhando e crescendo em espiritualidade. Foi assim que Deus quis que fosse. Deus quis que fosse assim. Já parou para pensar nisso? Deus não precisava ter feito dessa maneira, mas Ele quis fazer. Ele quis se relacionar com um povo por meio de Cristo Jesus, não com indivíduos separados, atomizados, cada um no seu canto, cada um na sua casa, louvando na sua casa, orando na sua casa, lendo a Bíblia na sua casa. Deus não quis fazer assim. Deus quis se relacionar com um povo aqui.
todos juntos. Porque o meu pecado me cega. E o seu pecado lhe cega. O pecado é como aquelas brincadeiras de criança em que alguém cola uma folha nas costas. Você já brincou disso quando era criança? Colava assim, me chute. Aí você estava andando na escola, de repente levava uma bica, não sabia nem por que estava acontecendo. O pecado é assim. O pecado é como essa folha grudada nas nossas costas. Todo mundo vê, menos a gente. Nós precisamos dos nossos irmãos. E os nossos irmãos são colocados por Deus, são instrumentos nas mãos do Redentor para nos ajudar nesse processo de santificação. Por isso, fale a verdade em amor aos seus irmãos. Em amor. Corrija aqueles que vivem de forma desordenada. E se algum dia algum irmão aproximar-se de você para lhe falar alguma coisa acerca da sua vida que ele tem notado, receba aquilo como uma atitude de amor. A palavra de Deus está nos encorajando nesta noite. Nós somos a família da fé. E que família que não tem conflitos? No entanto, nós enfrentamos esses conflitos com coragem, porque sabemos que Deus está suscitando esses conflitos para a nossa santificação. Coragem, precisamos de coragem para ser família da fé, corrigindo uns aos outros. A segunda instrução do apóstolo Paulo é: consolem os desanimados. Precisamos de coragem para consolar. A palavra consolar significa falar de maneira amigável. Ela é usada lá em João para descrever aqueles que conversavam com Marta e Maria quando Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria precisavam de palavras amigáveis. Palavras que tocassem o coração. Palavras amigáveis são as palavras do consolo. E esse consolo é dado aos desanimados. A palavra significa pessoas que estão de fôlego curto, pessoas que estão cansadas, exaustas, desanimadas, desamparadas, desalentadas no seu coração. Pessoas que estão ofegantes. Essas pessoas precisam de consolo. E aos irmãos, o Espírito fala: consolem os desanimados. Existem vários motivos para uma pessoa ficar desanimada. Várias circunstâncias da vida podem trazer desânimo a nós. Pessoas podem ficar desanimadas porque a batalha da santificação às vezes é árdua demais. Às vezes é difícil demais obedecer os mandamentos do Senhor. As pessoas acabam desanimando nesse processo. As pessoas às vezes desanimam porque há muitos anos oram pela conversão de um familiar, de um parente, de um cônjuge, de um filho, de um pai. E desanimam ao ver que parece que nada muda na vida dessa pessoa. Pessoas podem ficar cansadas e desanimadas numa enfermidade, sendo perseguidas no trabalho, sofrendo duras tentações na faculdade. Pessoas podem ficar desanimadas e cansadas quando enfrentam o luto, a perda de um ente querido, a perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um filho. Tudo isso pode trazer grande desânimo a estes irmãos queridos. E qual que é a ordem do Senhor a nós? Leve a essas pessoas palavras amigáveis. Leve consolo a eles. E talvez a pergunta que vem à sua mente seja: mas como? Como é que eu vou fazer isso? Eu não dou conta de fazer algo desse tipo. Não vou conseguir. Eu não sei o que falar. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus nos ajuda a saber o que falar. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 35, eu vou ler aos irmãos o verso de número 4, diz assim: digam aos desalentados de coração, aos desanimados, aos cansados. É a mesma palavra. Sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Novamente, digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo,
Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então nós percebemos que você pode usar essas palavras para confortar, consolar aqueles que estão cansados. Você pode dizer àquele que está ofegante pela batalha da santificação: seja forte. Seja forte, meu irmão. Não tenha medo. Deus já fez tudo por você em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus está satisfeito na sua ira. Toda a ira de Deus que era contra você foi esgotada em Cristo Jesus, na propiciação que Ele fez no seu lugar. Não tenha medo, Deus não é mais seu inimigo, Deus é o seu Pai. E como seu Pai, Ele começou uma boa obra na sua vida. E adivinha, aquele que começou a boa obra, certamente a completará até o dia de Cristo Jesus. Não tenha medo, seja forte, continue na batalha pela santificação. Continue entregando seu Senhor dia após dia, para obedecer os seus mandamentos. Seja forte, não tema. Você pode falar a mesma coisa para aquele que está orando pela conversão de alguém. Você pode chegar para essa pessoa e dizer para ela: eis aí está o seu Deus está perto de você. O seu Deus tem os ouvidos atentos à sua súplica, à sua oração. As suas orações mais secretas, aquelas que só você conhece, Deus as ouve todas. E Deus as responderá todas. Todas elas. Ele fará toda a sua boa e perfeita vontade. E você, talvez não hoje, mas amanhã, certamente se regozijará nessa perfeita vontade. Não desista. Continue firme. Seja forte. O seu Deus está com você. Aqueles que sofrem com a enfermidade, com a perseguição, com a tentação, você pode dizê-los: Ele vem para salvar vocês. A enfermidade não é eterna, a tentação não é eterna, a perseguição não é eterna. Essas coisas nos assolam no dia de hoje, mas o Senhor vem para te salvar. Ele está vindo. O dia da salvação do nosso Deus está cada vez mais próximo. E quando Ele vier, não haverá mais enfermidade, nem choro, nem lágrima, nem sofrimento, nem perseguição, nem tentação. Para todo o sempre você estará na presença de Deus, salvo. Ele vem para te salvar. Aqueles que sofrem com o luto, você pode dizer a eles: a vingança vem, a retribuição de Deus. Outras traduções dizem: Deus virá e destruirá todos os seus inimigos. A morte é o grande inimigo do crente. E este inimigo parece imparável, incansável. Parece que ele alcança todos, parece que não tem como fugir dele. Você talvez lembre de pessoas queridas, amadas suas, que parecem hoje derrotadas pela morte. Mas a palavra de Deus consola você, e você deve consolar com essas palavras: este inimigo também será derrotado. No último dia, o Senhor virá ao som de grande clamor, com um toque da trombeta, e naquele dia Ele derrotará a morte de uma vez por todas, para sempre. Todos os mortos ressuscitarão. Tragada será a morte pela vitória. É assim que a palavra de Deus consola os cansados. E é assim que você deve consolar os cansados. A palavra de Deus nos encoraja, e nos encoraja hoje para sermos família da fé. E dentro da família da fé, existem pessoas desanimadas. Que família não tem pessoas que, vez ou outra, estão cansadas? Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é consolar essas pessoas. Nosso trabalho é conhecer a palavra de Deus, para levarmos a palavra de Deus ao encontro daquela necessidade. Precisamos de coragem para consolar. Terceira ordem do texto: exortamos vocês a que amparem os fracos. A palavra amparar significa devotar-se ou apegar-se. Jesus usa essa palavra quando ele fala que
Ninguém pode servir a dois senhores, porque se devotará a um e desprezará o outro. Paulo usa essa mesma palavra quando ele escreve a Tito, que o pastor da igreja deve ser apegado à sã doutrina, apegado à palavra de Deus. Este apego, esta devoção, é a ordem dada neste texto. Nós precisamos nos apegar. E nos apegar a quem? Aos fracos. A palavra significa literalmente doente, mas aqui ela é usada no sentido figurado. A ideia é de alguém que está frágil, como um bebê, que nasce frágil, desprotegido. Assim são esses fracos. Esses fracos são comparados a crianças desprotegidas. E a eles nós devemos nos apegar, nos devotar. Trocando em miúdos, o que a palavra de Deus está falando é sobre discipulado. A palavra de Deus está falando sobre apegar-se àqueles que são frágeis. E nós, da Igreja da Lapa, temos recebido muita gente. Deus tem sido muito misericordioso, muito bondoso conosco. E nos enviado seus filhos. Alguns já chegam bem fortinhos. Alguns já chegam de outras igrejas saudáveis. Chegam bem alimentados. Chegam firmes. Chegam servindo, dando aula. Cheios da sã doutrina. Outros, como foi o meu caso, chegam muito fracos, debilitados. São homens e mulheres que chegam à igreja, participam de uma escola bíblica dominical e depois dizem: parece que eu estou ouvindo falar de outra Bíblia, parece que eu nunca li isso na minha vida, parece que eu estou ouvindo falar de outro Deus. Como é que eu nunca fui ensinado sobre isso antes? Esses pequenos, estes frágeis, estes fracos, estão se chegando a nós. E o que a palavra de Deus ordena é: não parem, apeguem-se a eles, grudem neles, discipulem estas pessoas. Precisamos de discipuladores, precisamos de pessoas dispostas a apegar-se àqueles que estão chegando. Pessoas dispostas a grudar nelas e ensiná-las tudo aquilo que elas aprenderam ao longo de toda a sua caminhada de fé. Quantos anos você tem de caminhada de fé? 1, 2, 10, 20, 40, 50 anos de caminhada de fé. Quantas escolas bíblicas dominicais você já participou? De quantos cultos você já participou? Você tem muita palavra de Deus no seu coração. Está na hora de começar a botá-la para fora. Está na hora de começar a pegar estes fracos na fé, apegar-se a eles e servi-los. Precisamos de discipuladores amáveis, maduros, hospitaleiros, dispostos a abrir as portas da sua casa e do seu coração para receber estes fracos, estes bebês que o Senhor nos está enviando e cuidar dessas pessoas. A palavra é para os irmãos. A palavra é para todos nós. A palavra de Deus está nos encorajando. Famílias crescem com bebês. E toda família que tem um bebê, tem adulto para cuidar do bebê. Assim é a família da fé. Deus está, por meio da sua palavra, encorajando os adultos a que amem, a que se apeguem, a que se devotem aos frágeis na fé. Precisamos de coragem para fazer todas essas três coisas. Mas acho que precisamos de muita coragem para a quarta delas. Em quarto lugar, no verso 14, também exortamos vocês, irmãos, aqui, sejam pacientes com todos. Ser paciente significa demorar para ficar irritado. Esse é o sentido da palavra. Aquilo que vem contra você não desperta em você imediatamente a ira, a raiva, o ódio. O contrário, você sofre a afronta bastante tempo. Demora para ficar irritado. O maravilhoso é que ser paciente é um atributo de Deus. Deus é paciente. Nós lemos na nossa liturgia no Salmo de número 103.
O Senhor é compassivo, bondoso, tardio em irar-se, paciente, rico em bondade. Nosso Deus é paciente, muito paciente. Em primeiro lugar, a gente vê que Deus é paciente com o mundo. Tanto que a gente vê maldade após maldade todos os dias. Contra quem são essas maldades? Contra quem são essas afrontas? Aos homens? Também, mas em primeiro lugar, a Deus. Toda maldade, tudo aquilo que você vê no noticiário, aquilo que você jamais vai ver no noticiário, tudo isso é uma afronta direta ao Criador. E o que Ele faz? Suporta. Com muita paciência. É isso que Romanos, no capítulo 9, fala. Deus suporta com muita paciência os vasos destinados para a ira. Para quê? Para alcançar os vasos de misericórdia e demonstrar a eles as riquezas da sua glória. Por que Deus tem paciência com o mundo ímpio? Porque Ele tem povo para salvar. Aplicando para a sua vida, por que Deus suportou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Para esperar você nascer, para alcançar você. Por que Deus não acabou com tudo naquela época? Porque você não tinha nascido ainda, e Ele já tinha escolhido você, e Ele tinha dito: eu vou alcançá-lo, e eu vou suportar os vasos da ira que estão fazendo tudo isso contra mim agora, porque eu amo aquela pessoa, e eu irei atraí-la até mim. Deus suporta as afrontas do mundo ímpio contra Ele, porque Ele ama o seu povo, e Ele quer reunir todo o seu povo debaixo das suas asas. Mas Deus não é só paciente com eles. Sejamos sinceros, Deus é muito paciente com a gente. Deus é muito paciente com a gente. Quantas vezes você já pediu perdão pelo mesmo pecado? Quantas vezes você já disse: Senhor, nunca mais, é a última vez, eu não aguento mais? Não foi a última vez. Não foi a última vez. Quem teria tanta paciência com um filho como nós? Só Deus, nosso Pai. Só Ele poderia ter tanta paciência conosco, de ter feito tudo por nós, de fazer as coisas em nós, e ainda assim nós quebrarmos a sua lei, e Ele não nos abandonar, e Ele não nos deixar para trás. Ele não dizer: quer saber? Chega, não aguento mais, eu derramei o sangue do meu filho por você, você fez isso de novo? Não aguento mais, deu para a bola, foi a última, gota da água. Deus jamais falará isso para nenhum filho seu. Essa é a paciência do nosso Deus conosco. Essa é a paciência de Deus conosco. E o que nós somos chamados a fazer? A imitar o nosso Pai. Devemos imitar o nosso Pai. Nosso Pai é um Pai amoroso, e como nós temos aprendido na exposição de 1 Coríntios 13 com o reverendo Alberto, o amor é paciente. Paciência é uma virtude divina que deve ser cultivada em nosso coração. Paciência, conforme lido na liturgia em Gálatas no capítulo 5, é um fruto do Espírito naqueles que são nova criação. Paciência. E a paciência deve ser destinada a todos. Sejam pacientes com todos. Com os insubmissos, com os desanimados, com os fracos, com todos. Todos eles. Até agora o texto falava sobre as diferenças. Aos insubmissos você deve corrigir. Aos desanimados, falar palavras amigáveis, consolar. Aos fracos, apegar-se, amparar, discipular. Mas com todos eles, a gente precisa ter paciência. É necessária muita paciência para você admoestar o insubmisso. Talvez ele não ouça a sua palavra. Talvez ele não queira ouvir aquilo que você tem a dizer para ele. Talvez ele rejeite. Talvez ele diga: não tem nada a ver isso que você falou. E o que você vai fazer? Vai explodir? Vai dizer: quer saber? Então morra nos seus pecados. De jeito nenhum. Paciência. Perseverança. É preciso de paciência para consolar os desanimados. Ninguém deixa de ficar desanimado da noite para o dia.
O consolo é um trabalho contínuo, continuamente lembrar aquela pessoa da palavra de Deus, do que o Senhor tem feito por ela, dia após dia. Precisamos de paciência, perseverança. Precisa de paciência para discipular aqueles que são fracos. Você vai ensiná-los, eles não vão entender, eles não vão aceitar. Eles vão dizer, não é possível, isso não faz sentido, Deus não poderia ser assim. Isso não pode estar certo. E você vai com paciência, com perseverança, ensinando de novo e mostrando na Escritura a verdade da palavra de Deus. A palavra está nos encorajando a sermos família da fé, e as famílias são diversas. Tem gente de todo tipo na família. Eu tenho visto isso com alegria na minha família. Eu achava que toda criança nascia igual, e você podia moldá-la assim, do jeito que você quisesse. Nossa, o meu pecado de ser controlador até pulava. Eu vou fazer uma criança do jeitinho que eu quero. Funciona assim. As minhas filhas, uma tem 2 anos, a outra tem 8 meses. E já a gente percebe claramente como elas são diferentes entre si. Muito diferentes. O Senhor nos fez assim, diferentes. E nós vivemos situações diferentes. E nessas situações diferentes, às vezes reagimos de formas diferentes. Alguns desanimam, outros se enfurecem e se tornam insubmissos. Outros ainda são muito frágeis. Com todos eles, paciência. Precisamos de muita coragem do Senhor para sermos pacientes com todos. E em último lugar, o texto nos exorta a ter coragem para fazer o bem. Diz o verso 15, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. É necessário perceber que o texto não está falando sobre legítima defesa. O texto não está falando que eu não posso me defender caso alguém tente fazer mal contra mim ou contra a minha família. Pelo contrário, eu devo fazer isso. Se eu sou homem, eu sou o protetor da minha casa. E se alguém atentar contra a minha casa, eu devo proteger a minha casa. Aprendemos isso, inclusive, no nosso acampamento do centenário com o reverendo Daniel. Ele nos explicou que um dos 5 P's da masculinidade bíblica é protetor. O homem deve proteger. Nós não estamos falando sobre isto aqui nesse texto. Esse texto está falando sobre vingança. Retribuir mal com mal é sofrer uma ofensa e deixar aquilo criar raízes amargas no seu coração. É sofrer uma ofensa e dar voz àquela palavrinha que diz no ouvido assim, ó, ele vai ver só. Ele vai ver só. Vingança é um prato que se come frio. Retribuir mal com mal é nutrir no seu coração uma atitude vingativa. E é isso que esse texto está condenando como pecado. Ninguém retribua aos outros mal por mal. Retribuir mal por mal é vingar-se, é desferir um golpe fatal para fazer a pessoa sofrer por aquilo que ela fez contra você. E esses golpes são diversos. A gente é muito criativo na hora de se vingar. Tem gente que se vinga dando gelo. Isso é bem comum nas escolas. Ah, ela fez mal para mim, quer saber? Vamos dar um gelo nela. Quando ela vier falar com a gente faz assim, vira as costas e vai embora. Ela vai ver só o que ela fez. Vai sofrer. Existem outras maneiras da gente se vingar. A gente pode começar a ignorar a pessoa. A gente pode começar a falar mal dessa pessoa e manchar a sua reputação no meio do trabalho, no meio da igreja. A gente pode começar a maquinar um plano de prejudicar aquela pessoa a longo prazo. A gente pode começar a agressões físicas, por que não? Não é o mais comum, mas também acontece. Vingança. Retribuir o mal com o mal. Pecado. Condenado pela Escritura Sagrada. É condenado neste texto. Então nós precisamos resistir ao ímpeto do ele vai ver só. Precisamos resistir ao ímpeto da vingança, abandonar essa amargura do coração e trocá-la pelo perdão. Se tem uma coisa
que deveria ser clara para todo cristão, é o imperativo do perdão. Porque não existe cristianismo sem perdão. Cristianismo é a verdade de que o único Deus foi ofendido por todos os seres humanos que descendem de Adão de forma ordinária. Deus foi ofendido por todos eles, sem exceção, e seria louvado eternamente pelos anjos se tivesse condenado todos eles, sem exceção. Mas ele não quis. Ele quis levantar um novo Adão, o cabeça de uma nova criação, é o seu próprio Filho encarnado, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, para viver uma vida de obediência. E aquele que obedece recebe vida. E o que ele escolhe? Morte. No quê? No lugar do povo de Deus, para que esse povo de Deus obtivesse perdão. Se você tem qualquer favor de Deus na sua vida, de maneira que você seja salvo e desfrute da presença do Espírito Santo, é porque Deus te concedeu perdão. Perdão de pecados. Justificação. Deus justificou você graciosamente em Cristo Jesus. E você não vai estender esse perdão ao seu irmão? Se você não está disposto a estender perdão, você deveria colocar os joelhos no chão e começar a clamar ao Senhor. Porque talvez você nem conheça o perdão de Deus. Talvez você não estende perdão porque você nunca conheceu o perdão. O perdão de Deus é gracioso, é imerecido, é maravilhoso e total. E é este perdão que nós devemos estender. E não apenas perdão, mas a palavra de Deus nos exorta aqui: procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. A palavra de Deus fala que quando você retribui ao seu inimigo, dando-o de comer quando ele tiver fome, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. Sendo seu inimigo, ele esperava que você retribuísse o mal com o mal. E a palavra de Deus vem e diz: não, pelo contrário, procura o bem dele. Se ele precisar, vai lá e ajuda, faz o bem. Entender isso transforma a sua maneira de lidar com os conflitos no trabalho. Completamente diferente. Aquela pessoa que te prejudica, aquela pessoa que te passa a perna, aquela pessoa que quer te ver mal. Retribua o mal com o bem. E nós podemos falar isso porque o texto diz que não é só o bem uns dos outros, o bem dentro da igreja, mas é o bem de todos. Todos. Está falando daqueles de fora da igreja. Eu não vou me vingar. Eu não vou nutrir essa amargura no meu coração. Eu vou retribuir mal com bem. Estas são as obras que brilham no meio das trevas e são usadas por Deus para atrair pessoas para Ele mesmo, para que glorifiquem o nome do Pai que está nos céus. Brilha, brilha no meio do teu viver. Brilha com as obras de perdão e de procurar o bem de todos. Precisa de muita coragem para fazer isso, ou não é? Muita coragem para fazer algo do gênero. Mas a palavra de Deus está nos encorajando a que esta família cresça, saudável, não com raiz de amargura, mas com o fruto do Espírito, com o perdão de Deus, e como um testemunho a todo mundo de que nós somos o povo do perdão. Concluindo a mensagem desta noite, nós aprendemos que precisa de muita coragem para essa família da fé. Precisa de muita coragem para corrigir, para consolar. Precisa de muita coragem para discipular, para ser paciente com todos e para procurar o bem de todos. A gente tem que ser muito corajoso. E a gente depende do Senhor para isso. Não temos nenhuma força em nós mesmos, mas é no Senhor e na sua graça que nós podemos fazer. Assim, peça a Deus sabedoria do alto para discernir quem é insubmisso, quem é fraco e quem é desanimado. Esse é o grande pecado que eu cometo. Eu confundo. Eu vou lá, eu vou corrigir o fraco, aí eu vou tentar consolar o insubmisso e vou amparar o desanimado. Eu faço tudo o contrário.
Precisamos de muita sabedoria do alto para discernir quem é quem e tratar adequadamente. Precisamos de muita sabedoria do alto para falar a verdade em amor. Em amor. Mostrar que nós estamos falando aquilo que estamos falando por amor, não por orgulho. Precisamos clamar ao Senhor para que nós tenhamos um coração que recebe também os conselhos como uma atitude de amor, para que não sejamos duros, impenetráveis pela palavra de Deus, mas para que os nossos irmãos encontrem em nós um coração ensinável. Precisamos de muita graça de Deus para sermos pacientes. Eu tive que nessa semana pedir perdão ao irmão desta igreja, porque eu fui impaciente com ele. Precisamos de muita graça do Senhor para perseverarmos em obedecer a Ele. Perdoe, mostre perdão, demonstre perdão indistintamente. Tenha o seu coração livre das raízes amargas da vingança e faça o bem, mesmo àqueles que lhe querem mal. Este é o nosso testemunho. Isto é ter mais de Cristo. E é isso que nós desejamos. É disso que nós precisamos. Mais de Cristo. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.